Eu acho que Maio de 68 trouxe, foi talvez a primeira manifestação política dos tempos atuais, na verdade, só que ela aconteceu há 50 anos atrás. Eu acho que Maio de 68 é totalmente diferente, Maio de 68 francês é totalmente diferente de outros movimentos que acontecem nos anos 60. Eu acho que, na realidade, e isso fica muito claro quando você vê no filme, no instante agora, quer dizer, as imagens de arquivo, você vê claramente todo mundo meio careta, né? São todos, ninguém tem barba, todo mundo cabelinho curto, majoritariamente homens, e todos os programas são homens brancos. Então, Maio de 68 ele é muito menos, esteticamente ele é muito menos interessante do que outros movimentos dos anos 60, mas eu acho que ele tem um elemento de modernidade, ou pelo menos de atualidade para a gente, que parece muito com os movimentos que a gente viveu nos últimos esse ciclo de lutas que acontece no mundo inteiro nos últimos 5 anos, desde 2011. Porque, na realidade, grande parte das críticas que a gente ouve ser feita a Occupy Wall Street, aos indignados, a junho de 2013, são as críticas de mesma categoria as que foram dirigidas a Maio de 68. Né, que é, mas o que vocês estão pedindo exatamente? Quais são as demandas que vocês têm de fato? Por que vocês não reconhecem um poder estabelecido, não negociam com ele e não tentam alcançar os objetivos de vocês com eles? E as críticas são muito parecidas. E se você for pensar realmente as manifestações políticas existentes nos anos 50, 60, 70, muitas vezes, na sua grande maioria, estão muito mais ligados eu tenho um objetivo, eu vou pedir para que esse objetivo seja executado, eu reconheço que existe uma autoridade, eu estou pressionando essa autoridade, e eu tenho alguma noção do que eu quero. Né? E Maio de 68 não, é muito mais uma convulsão, mas é uma convulsão profundamente transformadora nesse sentido. Então acho que ela é muito similar às nossas manifestações dos dias de hoje. Ela tem um foco muito... A sensação que dá, assim, é também muito focado no indivíduo, né? Talvez tenha uma certa coletividade, tem um certo sonho de uma outra sociedade possível, mas algo que é muito presente quando a gente vê as manifestações e compara com algumas manifestações que têm acontecido hoje em dia, é não só uma repulsa aos grupos, mas um foco no indivíduo e na experiência política individual. Sim. Não necessariamente um projeto ou algo que se identifica como uma ideologia comum, assim. Você identifica isso como uma questão importante hoje? Como é que você vê isso como alguém que é um organizador político, basicamente? Sim. Eu acho que existem duas tendências, acho que essas duas tendências elas vão se cruzando. Eu acho que você tem toda a razão, existe digamos, uma personalização maior, uma individualização maior do engajamento político de maneira geral. Se você for pensar em ferramentas de petição online, por exemplo, ou até inclusive na sua relação com uma manifestação, que você tira sua selfie, você posta na sua timeline, as interações entre rede e rua que acontecem através da sua persona na internet. E eu acho que sim, o elemento individual é fundamental ali, mas eu ainda assim acho que existe uma noção de coletivo que não está articulada e que não está vocalizada. Mas eu acho que o fato das pessoas estarem ocupando as ruas juntos, tanto em Maio de 68, quanto em junho de 2013, quanto no Occupy Wall Street, em outros movimentos de massa desse tipo, ou movimentos de multidão, para ser mais preciso, eu acho que existe eu não sei como explicar, eu acho que é uma outra categoria de coletivo que a gente assiste. Não é um coletivo que está pré-determinado, que se determina antes da ação. No sentido, eu quero ver isso no mundo acontecendo, eu tenho esse objetivo, então, portanto, a gente subscreve aqui essa carta de princípios ou esse manifesto e a gente vai para a rua para lutar para ver esse manifesto concretizado no mundo. Eu acho que é muito diferente, acho que é um encontro que acontece nesse espaço, num espaço que não está predeterminado e que ele é muito mais ponto de partida do que ponto de chegada ou meio de qualquer outra coisa. Então eu acho que sim, existe um lado que talvez a motivação principal para você ir para a rua talvez seja muito mais individual, de afirmação da sua individualidade, ou você ter alguma coisa para dizer no Facebook, ou não ficar de fora, mas eu acho que existe um elemento que na hora que você chega na rua, eu acho que existem encontros que não estavam esperados e existe um tipo de politização
que pode acontecer em várias vias. Eu acho que isso aconteceu muito em junho, né, de 2013. Acho que muita gente foi para a rua com uma cabeça, ou sem pensar muitas coisas, foi para a rua porque simplesmente foi para a rua, e se radicalizou de um lado ou do outro. E eu acho que esses são os grandes, se você for pensar mais de 68, talvez como é que ele acabou, digamos, polinizando a sociedade francesa ou outras sociedades europeias ou no nosso imaginário. Para além disso tudo, acho que também teve um elemento de ir criando comunidades específicas de ação, que, claro, evidentemente, muitas ficaram profundamente frustradas e teve um número grande de suicídios de pessoas, mas, por outro lado, você também tem um elemento de muito dos principais protagonistas da luta, por exemplo, ecológica, que vai acontecer nos anos 70 na Europa, na Alemanha, na França, em outros países, vem também muito, o Cohn-Bendit é um deles, inclusive. Então você tem uma pauta que nem era uma pauta realmente política nos anos 60, então essa galera que vem... Então acho que você vai formando comunidade de ação a partir desses encontros. Então por mais que seja talvez, digamos, o seu ímpeto de ir para a rua ou de se manifestar seja muito mais individual e não necessariamente uma ideologia pré-formada, ou que você lê em algum lugar, ou que você participa de alguma associação, eu acho que é interessante justamente você ir formando a sua ideologia ao mesmo tempo que você vai agindo. Acho que isso é um grande valor, acho isso interessante. Por isso que eu acho que é individualista, mas também não é individualista. Claro. Algo que está muito presente nessa experiência de quem vai para a rua, acho que a gente sente isso tanto em quem foi para a rua em junho, em quem foi em 68, isso está discutido no filme de muitas formas, é a sensação de frustração individual das pessoas no insucesso da manifestação. E uma outra forma de ver é que essas manifestações elas são bem-sucedidas no tempo histórico, não no tempo individual. Sim. Né? E essa dissociação entre o tempo do indivíduo e o tempo político e o tempo histórico gera uma série de problemas, tanto políticos quanto individuais. Você identifica isso hoje em dia? Você acha que isso explica em parte a nossa atual crise da representatividade, a crise da democracia? Eu super identifico essa frustração, e eu já tive essa frustração em vários momentos, não só depois de junho, mas acho que em outros momentos trabalhando com essa questão é isso, o tempo político ele está em outra ordem do que o tempo individual. Mas acho que por isso que é importante também e é uma das coisas que a gente tenta fazer no nosso trabalho, quer dizer, eu acho que nesse sentido o meu Rio foi importante em relação a junho de 2013, que é o fato de você... Tudo bem, o tempo político ele é muito mais amplo do que o tempo individual, mas indivíduos, singularidades estão agindo e essas ações têm impactos concretos. É importante que essas ações possam se repetir no tempo, que elas de alguma maneira possam acompanhar o tempo histórico ou o tempo político. E é por isso que a gente insiste muito na ideia de você criar uma base de pessoas que está engajada constantemente sobre uma série de temas da cidade, que é a ideia de uma infraestrutura cívica, uma infraestrutura de mobilização. Uma infraestrutura cívica e não pessoas, mas que é composta evidentemente de pessoas, mas que não é a acumulação de algumas pessoas, ela é importante justamente para permitir que você tenha uma noção mais ampla do tempo político, do seu impacto ao longo dele. Porque não foi só ir para a rua em 3 manifestações de junho de 2013, mas sim você ter agido numa série de ações políticas ao longo de 10 anos. E eu acho que, enfim, de novo, acho que a ideia da gente ter uma infraestrutura também permite que você vá polinizando, digamos. Claro que nunca vai se repetir. Esses eventos são eventos singulares, não tem como repetir maio de 68. Por não definição, tem como repetir junho de 2013, exatamente. E ainda bem que não dá para repetir, né? Porque senão perderia muito da sua particularidade, da sua... E eles são grandes exatamente porque não são previsíveis, né? Exatamente. Então você não pode contar com eles nunca, né? Exatamente. Mas acho que é muito importante você poder oferecer para as pessoas que participaram de maio de 68, ou de junho de 2013, ou do Occupy, digamos, uma trajetória política na qual ela possa agir. Quer dizer, que aquele ímpeto dela ter ido para a rua, não é que ela vai voltar para a rua na mesma condição no ano seguinte, simplesmente para copiar ou mimetizar o que aconteceu no ano passado, mas que ela possa justamente usar essa energia para
e canalizar essa energia para a mudança, quer dizer, que ela não perca nunca o espírito de mudança e da importância da mudança. E acho que isso aqui é a minha maior preocupação com esses momentos, desses movimentos, é que muitas vezes a tua frustração leva a um cinismo de que nada é possível, não há mudança possível no mundo, e você meio que se desapaixona. E acho que muito do que o filme trata também é esse ciclo, né, de que depois de uma grande paixão, de uma grande descoberta política, de uma dilatação do tempo vivido, de uma experiência vivida, o que acontece quando você se frustra completamente, quando você simplesmente acorda com a realidade e que você nunca vai conseguir mudar essa realidade. E eu acho que isso é certamente a coisa que eu mais combato no meu trabalho, é esse tipo de sentimento. Mas esse sentimento passa por todos nós que vivenciamos esse tipo de situação. Existe uma crise de representação, que a gente fala o tempo todo de crise de representação e que ninguém se sente representado. Um dos melhores cartazes de junho de 2013 que eu vi era eu não represento nem a mim mesmo. Então acho que eu achei muito engraçado. Achei maravilhoso. Então você andando na rua e vi, nossa, é muito bom, né? Então a crise de representação é muito forte, mas a crise de representação ela vai além da representação política. Ela é uma crise de paradigma organizacional. Se for pensar, não é só político que está em crise, é sindicato que está em crise, né? Você vê a filiação cada vez mais baixa de sindicatos, não no Brasil, por um caso específico do Brasil, mas na Europa, onde os sindicatos são historicamente super importantes, tem uma queda brutal. Na França, do país de mais de 68, 7% da população trabalhadora é sindicalizada, só 7%. 7%. Então, a linguagem está em crise. A linguagem está em crise. Os meios de comunicação, palavras, né? Os intermediários estão em crise. Então, a gente está num mundo muito mais imediato, né? Então, todos os intermediários estão em crise. O que eu vejo dentro desse cenário de crise de intermediários? Eu vejo uma possibilidade ótima, uma oportunidade incrível da gente simplesmente mudar completamente a gramática da política, da gente conseguir criar um mundo que é muito mais justo, um mundo que é muito mais livre, um mundo que é muito mais igual e que cuida do futuro do planeta, a partir dessa crise e dessa erosão completa dos intermediários. E eu acho que ele é possível, eu acho que ele deve acontecer com a internet, de você ter muito mais decisões, muito mais descentralizadas, de você estar muito mais focado em redes globais e de cidade, quer dizer, a coisa do global e do hiperlocal, como forma de ação política. E você, de fato, quer dizer, os cidadãos tomarem decisões pela sua cidade e pelo futuro da sua cidade. Isso é possível fazer com a internet, isso é possível da gente pensar também em como é que a gente se organiza para além do Estado, da gente, nós mesmos, como coletivos, criar comum, quer dizer, criar coisas que são de todos e que não são necessariamente do Estado ou do mercado, quer dizer, eu acho que existem algumas experiências incipientes no mundo que são interessantes, que vão nesse sentido. E a internet é uma super ajuda para isso. Mas eu acho também que, em paralelo, que acho que é uma tendência que a gente tem visto nos últimos 2 anos, com o crescimento da extrema-direita, com a eleição do Trump, com várias outras coisas, é que, diante dessa crise completa de representação, em que pese os estados nacionais já não terem mais nenhuma relevância no mundo, porque é isso, as decisões importantes que acontecem no mundo são tomadas por fluxos de capital, não são tomadas pelos estados, né? Qualquer estado que tente ter uma economia política, digamos, um pouco mais autônoma e que ignore como funciona a economia global, entra em crise. É um pária, né? É um pária e entra em crise. Olha a Venezuela, olha a Argentina, olha o Brasil, enfim. Então, existe os Estados-nações já estão colapsando completamente, mas tem uma coisa que o Estado-nação ainda mantém. O Estado-nação mantém ainda exército e mantém fronteira. Então, não é à toa que a extrema-direita está vindo aqui. Quando o Trump, quando ele está falando que ele vai combater a desigualdade, quando a extrema-direita vem e fala que vai combater a desigualdade, não combater a desigualdade, mas que vai devolver os empregos para os trabalhadores, vai melhorar as condições de vida dos trabalhadores, que é um discurso populista de extrema-direita, não é à toa que ela só se baseia na fronteira, porque é a única coisa que ele pode entregar. Então, porque ele não tem mais como fazer uma política econômica que taxe, digamos, mais as empresas ou certos fluxos de capital, porque senão o capital não entra no país, etc. Então, eu acho que é absolutamente natural que você tenha uma afirmação da soberania só pela fronteira, porque é o que restou para o Estado-nação. E aí é a grande dúvida. Será que a gente vai vir para um Estado que está cada vez mais... que é aquela coisa, né? O rei o rei já não tem mais nenhum poder, mas ele continua sendo rei. Será que a gente vai estar durante anos com reis que são totalmente obsoletos, mas que ainda são reis? Você colocou a internet
Sim. civil como essa fronteira muito Sim. positiva, que Sim. seja um mundo igualitário e tudo mais. Uhum. Mas essa é uma utopia que está desaparecendo muito rápido e aí não é graças à demagogia de líderes que querem manter as suas fronteiras. Uhum. É da dinâmica, tem a sensação dos próprios indivíduos hiperconectados que não estão Uhum. atrás de uma grande utopia do comum, Sim. que estão se expressando, me parece, cada vez mais por uma lógica individualista, baseada nos seus próprios problemas, nas suas próprias identidades, se fechando em grupos cada vez menores. E algo que virou quase um clichê, quase uma piada, mas que a gente sente realmente que a internet é muito mais um lugar de ódio do que um lugar de amores. Sim. É desse ponto de vista que eu queria ver um pouco a sua opinião. Sim. O sujeito político digital, Uhum. ele parece estar se encaminhando para um mundo mais democrático ou para um mundo mais parecido com a ditadura das massas, assim, com um mundo mais baseado na opinião do senso comum como quem impõe a ordem coletiva. A coletiva. Eu acho que isso é um fenômeno do Facebook, mais do que da internet em si, mas é evidentemente que separar entre Facebook e internet hoje em dia não faz muito sentido, dado que grande parte do nosso tempo na internet é vivido no Facebook. Cada vez mais gente no mundo, principalmente as novas pessoas que estão entrando na internet. Completamente. Eu acho que aí entra a seguinte questão. Para mim, a questão que mais me pega com a internet, com as novas tecnologias, é a capacidade de vigilância completa que existe. Uhum. E que é uma vigilância que é feita por operadores privados. Quer dizer, ela nem sequer é feita pelo Estado. Então, nem sequer eu posso mudar de governo ou ter uma controladoria que controla os agentes que estão sob... Não, é o Google que faz isso. E é global. E é global. E é mais do que só corporativo. Eu faço isso. Porque todos os aplicativos que eu uso, todos os meus georreferenciamentos, tudo que eu me expresso, tudo isso é simplesmente lido por códigos e eu me transformo num código e eu faço um autocontrole, um autogoverno constante de mim mesmo e dos outros. A internet me diz, o Facebook me diz que você tem que se expressar o tempo todo. E é óbvio que você tem que se expressar. E aí que liberdade de expressão, que a gente acha tão importante e que é tão importante, se encontra com vigilância. Que é, quanto mais eu me expresso, quanto mais eu dou minha opinião, mais o código tem informação sobre mim mesmo. Mais o código poderá me vigiar melhor, poderá oferecer e ofertar serviços melhores para mim. Então, a gente tem que romper um pouco, acho, com essa obsessão de sempre estar dando opiniões o tempo todo, porque a gente é chamado a dar opinião sobre tudo, sem que a gente tenha um tempo mínimo de reflexão, etc. Então, acho que quando a internet está focada em dar opiniões, em que é a tua persona na internet que está dando opinião sobre absolutamente tudo, sobre a última corrida de Fórmula 1, até a última partida de futebol, até a última manifestação feminista que aconteceu, até a última votação no Congresso, etc. Essa obrigação de você ter que se manifestar sobre absolutamente tudo, ela não só é contraproducente, como eu acho que ela só leva ao ódio. Porque ela não leva a uma deliberação, a um diálogo de fato, é simplesmente pessoas querendo chamar a atenção, conseguir mais likes, etc. Agora, eu acho que quando a internet ela é usada para a ação e não para a opinião, ela é muito potente e eu acho que a gente pode ir para isso que eu estava falando, que talvez seja mais utópico, que eu concordo com você, já não está mais tão na moda. Estou colocado como estava há 10 anos, talvez. Como estava colocado há 10 anos, mas eu realmente acho que é isso, a gente tem que sempre se lembrar que é muito importante a gente poder dar nossas opiniões, mas as nossas opiniões estão alimentando uma máquina que depois vai nos ofertar serviços específicos e aumentar, evidentemente, o controle sobre a gente. Eu acho que a internet, como fonte e forma de opinião, eu acho que ela presta um desserviço e ela cria muito mais ódio do que ela cria encontro. Mas acho que a internet, como facilitadora de ação, eu acho ela extraordinária ainda, e de organização. Então acho que a gente tem que falar menos e fazer mais. Eu acho que eu tive alguns momentos na minha vida, sempre, desde pequeno, participar de manifestação. Às vezes eu via uma manifestação, quando eu estava na escola, via uma manifestação na rua e não sabia nem direito o que era, mas eu ia lá manifestar na frente do Palácio Guanabara. Estava a favor? Estava sempre a favor. Qualquer manifestação era a favor. Mudei muito desde então. Mas eu acho que realmente a experiência dessa dilatação e desse encontro com pessoas foi junho de 2013. E eu acho que todas as tuas ações, elas estão interrelacionadas e dependentes do resto das pessoas que estão lá. Né? Então, assim, sei lá, teve vários momentos em que começou a ter... Foi uma manifestação que eu fui, que acho que foi a maior aqui no Rio, que foi a da Presidente Vargas. Uhum. E que teve muita violência em
em certos momentos, mas também tinha momentos em que você achava que ia vir uma... Eu não estava na linha de frente, cheguei super atrasado na manifestação. Mas, mas na realidade eu senti que qualquer coisa que eu fizesse lá, eu estava à mercê daquele coletivo todo. Certo. Né? Que eu acho que é um fenômeno clássico, no estádio de futebol você também tem esse mesmo sentimento. Mas o que foi mais incrível foi o fato de sentir todo mundo com cartazes completamente diferentes, com gente que eu via que não tinha nenhum tipo de pensamento parecido com o meu, mas que estava todo mundo meio que junto. Eu não sei te explicar direito. Até hoje é uma coisa que eu fico me perguntando sobre essa experiência de junho, mas eu certamente não me senti mais eu lá dentro. Eu era outra coisa, eu estava num outro, acessando um outro tipo de percepção. E sobre achar que a gente estava fazendo história, sim, eu tinha total certeza de que aquilo... Eu me lembro que eu ficava olhando para a quantidade de pessoas, eu ficava tentando contar, que é uma coisa ridícula. Assim, gente, muita gente, não é possível. E é isso, e a gente vai... É isso, a gente vai tomar a prefeitura. Era um pouco essa ideia, né? E não necessariamente querer tomar a prefeitura, mas assim, é uma... Olha a força que a gente tem tudo isso junto. E sim, então acho que nesse momento, acho que apesar de eu ter uma formação de ciência política, de não sei o que tal, que é muito mais conservadora em relação à mudança política, etc., eu acho que, de alguma maneira, esse tempo vivido, digamos, suspendeu completamente qualquer noção de ciência política, as mudanças são estruturais, etc. Foi totalmente no momento, no instante, naquele presente. Eu acho que a principal função de uma manifestação política, ainda mais uma manifestação multitudinária, como foi junho, como foi Maio de 68, que não é uma manifestação clássica, organizada por um sindicato, por um partido político, por um grupo político, com um objetivo específico, com um fim específico. Né? Ou como as manifestações de 2015, que a gente viu contra Dilma Rousseff. Uhum. Aquilo é uma manifestação clássica, aquilo não tem nada a ver com uma manifestação multitudinária. Tem um objetivo só, tirar um presidente, e é isso aí. Isso a gente viu sempre. A história do mundo é a história do povo tentando derrubar seus líderes de maneira organizada. Na questão específica de junho e de maio de 68, e também dos movimentos de 2011, na Espanha, nos Estados Unidos, enfim, eu acho que o que está em jogo é na realidade, você compor uma nova gramática política. É que a sua experiência, a sua vivência dentro daquele engajamento político, e que é um engajamento um engajamento compartilhado, e que você não sabe muito bem para onde é que você vai, mas você já sabe que você já está que você já está dentro, você não tem muito como sair, mas você também não sabe para onde é que você vai. Eu acho que tem uma gigantesca vantagem que você está, na realidade, mudando totalmente a conversa sobre política. Quando a gente fala que eu não vou ficar negociando com o prefeito, com o governador, ou quando não é sobre os 20 centavos, ou aquela ideia de que você é jovem, então cala a boca, então estou lembrando um pouco alguns slogans assim, dessas manifestações todas. A ideia é que você não reconhece de maneira alguma a autoridade no sistema político tal como ele foi montado. E o sistema político todo, a imprensa também, os governos, os sindicatos, os partidos políticos, daí por diante. O que está em jogo é você quase que criar uma nova gramática política. São novas condições de visão sobre a política. A maneira de perceber muda. E é isso que eu acho que esse é o maior impacto desses movimentos. É isso que é extraordinário desses movimentos, é isso que permite com que a gente possa, a partir disso, criar outros mundos políticos. Porque se a gente não consegue se autorizar a pensar para além do que já foi autorizado da gente pensar, então, não, a gente tem que pensar, quando a gente fala de política, tem que pensar em eleições, governos e tudo mais. Nada que fuja desse esquema nos é autorizado pensar. E esses movimentos, o que eles chamam a atenção não estou querendo negociar o que quer que seja com vocês. Não é só para você baixar a tarifa da passagem, é também para você baixar a tarifa da passagem. E daí por diante, eu acho que o que você cria é a possibilidade de uma nova forma de percepção, que é uma percepção política, uma percepção coletiva de engajamento político. E acho que a grande transformação política ela vai acontecer a partir dessa mudança de sintonia, dessa mudança de percepção e dessa mudança, de novo, de condições de ver e de dizer coisas. E acho que é isso que é tão forte em maio. Tem aquele slogan famoso no maio, que embaixo do paralelepípedo tem a praia. Uhum. Quer dizer, então o paralelepípedo que eu jogo na polícia, embaixo dele tem a praia. Quer dizer, tem uma promessa de outra coisa, que evidentemente não é a praia, porque eu estou em Paris e está frio. Mas que
Mas é isso, tem novos códigos e novos modos de percepção. Então, acho que junho fez isso. Mas eu acho que a grande tragédia de junho... Então, acho que junho fez o que tinha que fazer. Acho que junho mudou as percepções. Então, é sempre uma oportunidade perdida, porque a gente não consegue, digamos, mudar materialmente aquilo que a gente imaginava que a gente podia mudar. Mas acho que a questão de percepção aconteceu. O que eu acho que foi a grande tragédia de junho de 2013 foi outubro de 2014, que foi quando existe em que o sistema político inteiro, na sua integralidade, estava sem nenhuma legitimidade e ele consegue, com uma ação muito inteligente, com comunicação muito bem feita, ele consegue resgatar um pouco dessa energia de junho de 2013 e ele, na realidade, ele usa, ao invés dessa energia toda que tinha sido feita justamente para tentar criar uma nova gramática política, que poderia ensejar uma nova gramática política, ele é trazido simplesmente para salvar as velhas dualidades, empurrado à força para essa energia, empurrado à força para o velho léxico. Né? É o velho léxico, exatamente. E aí que eu acho que mora o problema. 2014, que para mim é que mata junho de 2013 nesse ponto da percepção. E acho que muito do que a gente vê depois, das manifestações de 2015 e tudo mais, está diretamente ligado a essa reversão de energia. Assim, vocês estão quase me derrubando, então eu vou pegar vocês para, na verdade, me fortalecer aqui e derrubar só o meu adversário. E nem derrubar meu adversário, eu também quero fortalecer meu adversário, porque quanto mais forte está o meu adversário, mais forte eu também estou. Claro. Então acho que é isso que não é uma oportunidade. Então, para mim, não é uma oportunidade perdida. Claro que o sentimento de uma oportunidade perdida, eu tenho um sentimento de oportunidade perdida com junho. Eu penso assim, nossa, era o momento que a gente tinha de acabar com as empresas de ônibus no Rio de Janeiro e mudar completamente o sistema de ônibus no Rio de Janeiro, por exemplo. E era de fato, a gente não conseguiu fazer isso. Então, assim, materialmente tem algumas oportunidades. Uma pauta específica o suficiente para ser possível. Para ser possível, exatamente. Então, tem uma série de pautas específicas que eu tenho várias frustrações, óbvio. Mas eu não acho que foi uma oportunidade tão perdida assim. Eu acho que o que cabe a nós é a gente ter uma releitura de junho à luz do que aconteceu em 2014 e depois em 2015. Eu acho que isso ajuda muito a gente pensar como que a gente, de alguma maneira, se deixou levar por uma cooptação completa do sistema que a gente poderia ter derrubado, pelo menos derrubado no campo das paixões, e que ele reconquistou a gente. E que ele trouxe de novo todas as disputas para uma disputa de ser contra ou a favor tal governo ou outro governo. E isso é muito pequeno. Você me falou uma vez, quando a gente assistiu um filme junto, muitas pessoas estavam defendendo o maio de 68, não o maio, desculpa, o 68 dos Estados Unidos como o mais revolucionário de fato. O mais bem-sucedido, o mais radical, o mais significativo do ponto de vista cultural, político e tudo mais. A contracultura americana. Movimento antes da Guerra Vietnã, movimento negro, os Black Panthers, uma série de coisas. E ao contrário, você falou, não, eu entendo porque o francês tem uma mitologia mais forte no nosso processo histórico do que o americano. Por que você acha isso? Eu acho que os anos 60 dos Estados Unidos são extraordinários. Eu acho que é um momento de libertação, uma maneira de você compreender a luta política de maneira muito mais complexa do que... e não à toa surge nos Estados Unidos, né, onde você tinha problemas na relação do Partido Comunista com o sistema político de maneira geral. Quer dizer, a luta política não estava concentrada pelos comunistas, pelo marxismo, pela luta de classes, né? Muito pelo contrário. Então, isso é interessante também você ver como movimentos identitários e que chamam a atenção para outras desigualdades que estavam acontecendo, que já aconteciam, inclusive dentro da mesma classe social, e que era necessário você resolver esses problemas. Então, eu acho que é absolutamente extraordinário a emergência que acontece nos anos 60 nos Estados Unidos. Eu acho que os anos 60 nos Estados Unidos são fascinantes em todos os sentidos, né? Estético, da relação sexual, a relação com o corpo, etc. Então, acho que, sim, em termos... É fascinante os anos 60 americano. Mas eu acho que os anos 60 americanos não têm uma coisa que o francês tem. E acho que o francês é muito menos interessante em termos de diversidade, mas a França e os Estados Unidos não eram o mesmo país nos anos 60. Os Estados Unidos eram um país com pouquíssimo bem-estar social, a França era um país com muitíssimo bem-estar social, como aliás é o caso até hoje. Os Estados Unidos tinham muito mais bem-estar social naquela época, a França também tinha muito mais bem-estar social naquela época. Mas você tinha, e acho que no filme, no instante agora, fica muito claro quando abre maio de 68 com a fala do presidente da época, que era o de Gaulle, que era meio que o Getúlio deles, e que é um
falando de como esse ano vai ser pacífico, como esse ano vai ser extraordinário, porque sim, você tinha um país que tinha, que todo mundo tinha educação, todo mundo tinha saúde. Que estava tudo resolvido. Estava tudo resolvido. Estava tudo muito bem. Você tinha alguns problemas de acesso de filhos de trabalhadores para a universidade, que eram desigualdades, mas enfim, você tinha um mito de que estava tudo bem, que tinha um mito estabilizou-se a França. Não? Estabilizou-se a França. Todo mundo meio que vive pelas suas necessidades, né? E o que não era, evidentemente, real quando você fosse olhar a situação dos árabes ou dos negros na França, mas que, basicamente, para os brancos e para os trabalhadores era exatamente isso. Então, que foi quem fez a Maio de 68? Que foi quem fez Maio de 68. Então, a França era uma sociedade muito mais igualitária do que a americana, era uma sociedade que, digamos, provia para os seus cidadãos muito mais do que os americanos. Os americanos, em alguns estados, não tinham sequer direitos para populações inteiras nos anos 60. Então, quer dizer, é outro nível de país. E por isso que eu acho que é tão interessante o Maio de 68, que o Maio de 68, o que ele traz é o seguinte: por mais que você me dê comida, por mais que você me dê direitos, por mais que você me dê coisas, você, Estado, eu quero mais do que isso. A gente não quer só república, A gente não quer só república. A gente não quer só república. A gente não quer só bem-estar. E acho que nesse sentido ele é muito interessante, porque, de novo, naquela coisa de você recodificar a política, de você criar um novo léxico para a política, de você descontratualizar a política. A política não é uma relação de contrato entre o Estado e o cidadão, que é aquela velha ideia de soberania, de que eu firmo um Estado, então eu aceito considerar minhas liberdades em troca de segurança, em troca de comida, em troca de educação, etc. E eu acho que isso é muito interessante no Maio de 68, por isso que eu acho que ele é revolucionário no sentido de ruptura. Agora, acho que os anos 60 americanos foram muito mais importantes para a posteridade, porque acho que eles ensejaram uma série de lutas políticas que Maio de 68 não ensejou. Então, acho que... mas eu acho que as lutas políticas americanas eram sempre por mais direitos, por inclusão de toda uma população que era excluída, por reconhecimento, por dignidade, por uma série de coisas, e libertação sexual, outras... foram tantas, né? Mas acho que o que chama a atenção de 68 é que é aquela ideia de fim da história, né? Mesmo que a gente chegue numa sociedade ideal, e acho que a França se aproximava em termos materiais da sociedade ideal, muito mais que os Estados Unidos naquela época, mesmo que a gente chegue numa sociedade mais equalizada, ainda assim, a gente quer mais do que só isso. E acho que isso te lembra que não existe um fim da história, não existe um estado final, um comunismo, não existe. Você está sempre construindo alguma coisa na política. Acho que é isso que é muito poético, muito lindo de Maio de 68. É isso. Não, acho que eu estou insistindo muito nesse ponto, mas acho que o que me marcou muito, eu vi o filme 3 vezes. Eu fiquei muito emocionado vendo o filme, muito porque ele me transmitiu uma experiência que é uma experiência que eu já vivi. E eu acho que ele, mesmo para pessoas que não viveram esse tipo de experiências, que ele consegue transmitir por todas as assemblagens que ele faz e ele consegue transmitir essa experiência de você ter uma grande paixão política, dessa coisa da dilatação do tempo, de você viver intensamente o presente e depois da grande frustração. Então, nesse sentido, o filme, para mim, ele é extraordinário, porque ele realmente consegue transmitir uma experiência que, para mim, é a essência de Maio de 68, é a essência de junho de 2013, é a essência dos novos movimentos que você vê desde 2011 acontecendo, que é, de novo, de mudança de percepção sobre a política. E acho que o filme consegue te colocar nesse platô. Você muda de percepção, você está num outro universo para acessar o filme. E é isso que é política, aqui é onde mora a política. O resto é política pública, é governo e tudo mais, também é super importante, a gente não tem que deixar, mas a política é esse tipo de sentimento, é esse tipo de percepção do mundo. E eu acho que isso são essas condições de ver o mundo. E acho que isso é muito revelador até na maneira como está estruturado o filme e construído o filme, que você vê que são sempre imagens de arquivo, tem sempre uma reflexão de o que está sendo filmado, quem está filmando, quais são as condições e possibilidades de filmar essa ação que está acontecendo no mundo. Então, acho que, nesse sentido, acho que é um filme muito completo. Acho que, tanto na forma quanto no conteúdo dele, ele consegue transmitir essa experiência e ampliar as nossas possibilidades de visão sobre o mundo, sobre a política. Eu acho que a política revolucionária ela começa a partir de uma mudança de percepção, sempre.
E acho que o filme consegue transferir isso, transmitir isso.